Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fica Sussa. Eu sou Samuel Monteiro e hoje vamos falar de vida cristã. E o tema que eu trouxe para hoje foi o poder da visão. Quer saber mais sobre esse tema? Então fica comigo que eu te explico. A Bíblia, no livro de João, no capítulo 9, do 1 ao 41, conta a história de um cego de nascença. O começo do texto diz assim, ó: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu e lhes disse: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha que interessante. Duas coisas nós podemos aprender aqui logo de cara. A primeira é o seguinte, que você é fruto da oração de alguém. Se você está vendo esse vídeo hoje, se você já está convertido há um tempo, eu quero te dizer que você é fruto da oração de alguém. Deus não tem escolhido vocês, tem chamado você porque você é linda, maravilhosa, uma criação perfeita, a princesa de Beverly Hills ou a Barbie. Você não é o Thor, você não é o Ken, você não é o Gianecchini, nem o Samuel Monteiro para você se gabar da beleza e Deus me chamou porque eu sou lindo. Jesus não olhou lá para Deus e Deus olhou para Jesus e falou: Nossa, como nós caprichamos, né, filho, nessa criação. Vamos perder ele não? Vamos trazer ele aqui para nosso reino? Vamos converter o coraçãozinho dessa belezura? Não. Existem pessoas que oraram por você, para que você possa ouvir a palavra e ser tocado. Então você é fruto da oração de alguém. E você também vai gerar frutos. Se você orar por alguém, se você se dedicar à oração, Deus também vai responder e alguém vai ser fruto da sua oração. Porque quando nós lemos aqui no texto, a gente vê que Jesus estava passando num lugar, os discípulos viram um rapaz e alguém perguntou: Mestre, olha lá, quem pecou? Aqui já é a segunda coisa que eu aprendo: pecado. Gente, vem cá, deixa eu falar um negócio. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é por causa do pecado. Para de mistificar isso na sua vida. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer, ou pelas suas escolhas, ou pelas suas crenças. Coisas acontecem o tempo todo com todo mundo. Não é porque deu errado isso, porque foi pecado. Não é porque ficou doente, porque foi pecado. Para com essa mistificação. Existem coisas que são o processo natural da vida. A vida sendo a vida. Olha o que o texto diz, que nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi feito isso para que manifestasse nele a glória de Deus. Então existem coisas que são naturais da vontade de Deus e tem coisas que são das nossas escolhas, das nossas crenças, enfim. Então nem tudo de ruim que acontece na sua vida é pecado. Amém? Então vamos continuar aqui o texto. Se você for ler aqui em diante, dos 5 em diante, você vai ver que Jesus vai até o menino. Quando ele chega no menino, eu imagino um diálogo entre eles, né? Quando eu leio a Bíblia, eu não gosto só de ler ela fria, assim. Eu gosto de imaginar as cenas, né? Eu fico imaginando tudo certinho. Acho que na minha cabeça tem uma Netflix aí que só pode, cara. Então eu imagino Jesus chegando até o rapaz, na maior educação, porque Jesus sempre foi um cara educado. Ô, boa tarde ao menino. Tarde, senhor. O senhor não é daqui não, né? Sou não, rapaz. Estou aqui com os meus amigos, né? Estão ali, a gente está passando aqui pela cidade. Bacana a cidade, né? É bacana mesmo, tem muita coisa para o senhor ver, para o senhor conhecer. Só não levo o senhor para passear, para o senhor conhecer a cidade e mostrar os pontos turísticos, porque eu estou meio impossibilitado no momento. Jesus, não precisa não, a gente tá de passagem aqui, é rapidinho e tal. Ah, legal, você é de fora, né, moço? Sou. O senhor tem mais molinha para dar para eu aí? Como é que é e tal? Pode ajudar eu? Sim, eu vou te ajudar, rapaz. Vou te dar uma coisa incrível agora. Peraí, só um minutinho. Aí o ceguinho tá lá, né, com a mãozinha assim, achando que vai receber a esmolinha, né, as moedinhas. Aí Jesus ele dá aquela respirada fundo e... Calma. É isso mesmo que diz o texto. Incrível que pareça. Jesus cuspiu no chão, pegou aquele lodo e passou nos olhos do menino. Olha que interessante. Quando Jesus ele gospe no chão,
É estranho, mas aqui existe um milagre da ciência. Os discípulos não acreditaram, os discípulos eles ficaram também constrangidos. Se você ver o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo ele dá um passo para trás assim, imagino ele falando, eu não conheço, não conheço, que isso, Jesus, não conheço não. Tomé então na incredulidade dele, ficou olhando assim para um lado e falou, gente, o que Jesus fez, eu não acredito que Jesus fez isso, não acredito. Porque cada discípulo teve uma reação. Se para nós esse ato já foi estranho, imagina aquela época totalmente religiosa, tradicional, arcaica. Foi um ato assim muito, escandaloso. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Como eu disse, foi um milagre da natureza. Porque lá em Gênesis, quando você vê a criação do homem, o que Deus fez? Barro, água, misturou tudo, fez aquele lodo, modelou o boneco e soprou no boneco o fôlego de vida. A própria ciência fala que somos 70% de água e 30% de terra. Então, quando Jesus ele pega aquele lodo que é o guspe mais a terra e passa nos olhos do menino, ali ele está restaurando de uma forma física a visão do rapaz. Interessante. Jesus podia dar um estralar de dedo, Jesus poderia falar algo para ele ser curado, não poderia? Não só fez isso, mas como mandou o menino ir até o tanque, um tanque chamado Siloé, e o menino foi. Olha que interessante, ele era cego, o garoto, Jesus podia curar ele ali, mas Jesus fez todo esse processo. Sabe o que eu entendo, o que eu aprendo? É que existem milagres que serão realizados quando você sair da zona de conforto. Enquanto você viver encostado nessa pedra, na dependência de alguém, de um relacionamento, de um emprego, de um lugar, de uma casa, enfim, enquanto você viver na zona de conforto, você não vai viver milagre. Existem milagres que serão feitos quando você sair da zona de conforto. Por isso que o menino teve que sair daquele lugar, que aquele lugar, aquela pedra que ele ficava todos os dias pedindo esmola, era a zona de conforto dele. Qual é a sua zona de conforto? Pare e pense um pouco. Não está na hora de você sair daí? Talvez essa palavra é Deus te encaminhando para um milagre. Mas para isso você precisa deixar a sua zona de conforto. Chegando lá no tanque Siloé, um lugar público, imagino que havia muitas pessoas, porque tudo que é público, de utilidade pública, é lotado de pessoas. Você tem que ir cedo. Quando ele chega lá, tem aquela multidão, tal, todo mundo, um olha para a cara dele, dá aquela risada. Outros ficam sérios, porque afinal é só um garoto com lodo nos olhos. Talvez estava brincando, não sei. As pessoas não repararam muito, mas lá está ele, quietinho no lugar dele. Quando chega a vez dele, ele joga lá o balde, puxa água, começa a se lavar. Quando ele se lava, quando ele tira ali o seu último grãozinho de areia, ele começa a ver um feixe de luz. E aquilo foi dando para ele uma alegria, e ele foi abrindo o olho, e conforme ele vai abrindo o olho, você consegue compreender que ele vai ficando em êxtase. Porque imagina, um cara que nunca viu nada, aí ele começa a enxergar e ver as coisas, ele não foi natural. Esse menino aqui ele deve ter estado um êxtase, começou a gritar, a pular, a sacudir as pessoas, a abraçar um, a abraçar o outro. E aquele auê, aquele fuzuê todo, aquela coisa toda. Aí vem os caras do cabeleireiro, aí vem os caras do mercado, da oficina, aí todo mundo começa a cercar o menino, né? O que aconteceu? Tá gritando aí, você tá vendo o quê? Ele, eu tô vendo, ai meu Deus do céu, tô vendo. O que você tá vendo? Tô vendo a luz, tô vendo o sol, tô vendo o azul do céu, tô vendo as flores, tô vendo o poço, tô vendo o céu, a barba, a mulher, aí, mulher bonita, meu Deus do céu, tô vendo todo mundo aí. Aí os caras, você é louco. Você fez eu perder meu tempo pra falar que você tá vendo. Você bebeu, você fumou o quê, menino? Sai fora, vai trabalhar. Sabe que as pessoas nunca vão reparar e se alegrar com a sua alegria? Muitas vezes as pessoas elas vão te criticar, muitas vezes as pessoas elas vão te desdenhar, mas poucas pessoas vão se contentar com a sua alegria. Se você está passando por isso, então fica em paz, porque é normal, tá? Faz parte do ser humano. As pessoas só olham os seus defeitos, as pessoas só olham o que você faz de errado, as pessoas só olham suas derrotas, mas se contentar com as suas vitórias, são poucos. Fique em paz.
O menino ele vai para a casa dele, sai dali. Até a casa dele eu imagino também que foi um processo. Ele nunca viu o caminho. Então eu imagino ele dando 2, 3 passos, fecha o olho. Dando 2, 3 passos, abre o olho. Fecha o olho, abre o olho, fecha o olho, abre o olho. Chegou em casa. Aí ele chega em casa também naquele êxtase, aquele coração saltitando. Mãe, vem aqui, mãe do céu, vem aqui, moço. Você não sabe o que aconteceu. Aí a mãe achando que ele ganhou uma esmola grande, né? Muito dinheiro, ouro, prata, não sei. Aí ela, não, mãe, eu tô vendo, porque eu tava ali. Aí um homem chamado Jesus, ele passou um trem nos meus olhos, e aí mandou lavar, e quando eu lavei, eu tô vendo, eu tô enxergando minha visão. E como assim? Explica, chama seu pai. Aí vem os tios, vem os primos, vem os vizinhos, todo mundo ali cercando o menino, tal, curioso para saber o que aconteceu. Esse assunto foi tão grande que repercutiu na cidade inteira, foi parar para os fariseus. Os fariseus não queriam que Jesus fizesse milagres, eram contra, né? Então eles foram até a casa do menino, prenderam o menino, levaram o menino lá para a delegacia. Chegando lá na delegacia, já foram para o julgamento, colocaram o menino lá e tal. Ei, você vai dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Você jura? Sim, juro. O que aconteceu com você? Ele conta a história. Uai, eu era cego, estava ali sentado pedindo minha esmolinha, como fazia todo dia. Aí um homem chamado Jesus chegou em mim, aí ele passou um trem no meu olho, aí eu fui lá, lavei o trem, e agora eu estou vendo. Mas como? O que ele passou no seu olho? Moço, não sei, eu só sei que eu estou vendo. O milagre aconteceu na minha vida. Não é certo, você precisa explicar isso melhor, aí chamaram os pais. Se você ler o texto aqui, acho que no versículo 21 em diante, chamaram os pais, para que os pais pudessem explicar. Nessa hora, até a família abandonou ele, porque a família falou assim, ó, ele é maior de idade, então ele se vira aí, porque eu não estava lá, eu estava costurando, meu marido estava batendo laje, e ele chegou gritando em casa falando que tá vendo, mas tá vendo que ele tá vendo. Agora, como ele tá vendo, ele explica para vocês aí. Aí os caras, tá bom, vai. Ô menino, volta aqui. Mas não faz sentido, se você era cego, por que você tá vendo? Aí ele, moço, eu era cego de nascença. Mas os maiores cegos aqui não era eu não, era você. Porque se o senhor não quer acreditar que Jesus fez isso, eu não posso fazer nada por você. Porque se eu estou vendo é porque ele curou. E eu estou vendo o que você está vendo, se você não quer ver o que eu estou vendo, aí eu não posso fazer nada por você. Nisso os caras expulsaram o menino dos atos religiosos, né? Ele foi punido, não vai poder participar, tudo. E ele foi expulso. Olha o versículo 35 que diz assim, ó. Jesus tinha ouvido que expulsaram o menino, e o encontrou e disse-lhe, você crê no Filho de Deus? Olha que interessante, ele estava sozinho no templo. Então, há lutas que você vai passar, há situações que você vai ter que viver sozinho. Por mais que você está cercado da família, cercado dos amigos, cercado dos irmãos, no trabalho, seja o que for, há momentos na vida que você vai ter que passar sozinho. E qual vai ser o seu comportamento? O comportamento dele aqui foi de agradecer, porque diz o texto. Sim, eu creio que tu és. Não, ele pergunta assim, quem és? O filho do homem, para que eu creia nele. Jesus então lhes respondeu e disse, tu já tens visto ele. Aí ele olhou assim, reconheceu a voz, falou, você que é o Jesus. Aí o texto diz que ele se prostrou, adorou, glorificou, agradeceu pela visão. Senhor Jesus, obrigado. Agora eu estou vendo, vou trabalhar, vou fazer a barba, vou fazer o cabelo, vou roubar umas roupas bonitinhas, vou arrumar uma mulher, vou casar, vou ter filho, vou ter uma vida. Obrigado, Jesus. Seguiu o rumo dele, seguiu a vida dele. E essa história ficou marcada tanto que ela está aqui no livro de João, no capítulo 9, no versículo 41. Então o que eu quero refletir com vocês aqui nesse momento é o poder da visão. O que é uma pessoa sem visão? Uma pessoa sem visão é uma pessoa sem clareza, sem objetivos. É uma pessoa que ela não vive, ela só existe. É uma pessoa que ela é triste, amargurada, dependente dos outros, tanto emocionalmente como fisicamente. É uma pessoa sem expectativa de nada. Eu te pergunto, o que tem tirado a sua visão? Porque às vezes a gente perde a visão.
não só nascemos cegos, né? Tem pessoas que nascem, mas tem pessoa que no meio do caminho perde a visão através de uma doença, através de um acidente. O que tirou sua visão? Ou o que tem tirado a sua visão? Talvez seja tristezas, decepções, mágoas, perdas, frustrações, raivas, ou até mesmo a religião. De tanto que você ficou na igreja, se dedicou na igreja, e por causa de um pecado ou outro as pessoas te condenaram, pesaram na sua, e você tem abandonado a fé. Lembra que eu falei lá no começo que nem tudo é pecado? Mas o que tem tirado a sua visão? O peso do pecado? Ou as tristezas, as lutas da vida? Se for as lutas, as tristezas da vida, se for crenças, tudo isso tem cura, tem jeito. Quando Jesus ele gospe lá e ele faz um milagre, que eu falo, o milagre da ciência, é porque de uma forma natural e racional é possível você ser curado. Através da terapia cognitiva, por exemplo. Você pode ser curado, sim. Às vezes as pessoas elas ficam esperando a cura de uma forma mirabolante. Elas acham que vai vir um anjo, e o anjo vai tirar a espada de fogo da bainha, e vai tocar nos olhos da pessoa, e a pessoa vai ver. Tem gente que fica nessa paranoia, achando que o milagre vai acontecer de uma forma assim estrondosa. Vai ter um relâmpago e tudo vai mudar na sua vida. Não, não vai. Tem coisas que vão mudar na sua vida, lembra que eu falei? Se você sair da zona de conforto, enquanto você permanecer aí nessa zona de conforto, nessa estagnação, não vai ter anjo, filho. Não vai ter anjo, minha amada, que vai trazer a sua cura. A primeira coisa que você precisa ver, falando no poder da visão, no milagre da visão, a primeira coisa de tudo que você precisa ver é quem você é. Você sabe quem você é? Quando você enxerga quem você é na real, você começa a definir seus valores, a caminhar no seu propósito. Aí você começa a fazer sentido para a vida. E aí você começa a viver e deixa de existir. Você entende que a felicidade não está nas coisas, mas está em ser. Você entende as suas forças, suas virtudes, e aí você começa a caminhar sem depender de ninguém. Então a primeira coisa que você vai ver, e eu espero que você veja, é quem você realmente é. A segunda coisa aqui que nós precisamos entender é que ver tem que ver com Jesus. Porque Jesus ele é a luz. E a luz é algo cientificamente provado e comprovado, tanto que não existe a escuridão. A escuridão ela é a ausência da luz. Então Jesus ele é palpável. Quando eu falo que Jesus é palpável, eu não estou me referindo à religião ou à igreja. Eu passei muitos anos da minha vida dentro da igreja, caminhando na igreja, fazendo atos da igreja, todos os dogmas da igreja, seguindo todas as doutrinas da igreja. Eu me tornei um religioso. Qual é a diferença da pessoa que vê com Jesus e da pessoa que vê sem Jesus? A pessoa que vê sem Jesus, ela está num quarto escuro. Imagina um quarto todo fechado, escuro, com um monte de coisa. Por mais que você esteja vendo, você não define o que você está vendo. Aí você tropeça, trupica, machuca, se arrebenta todo, porque você não tem a nitidez, a clareza daquilo que você está vendo. Ou seja, talvez você vai para uma balada, você vai para um relacionamento, é um vício, é uma fuga de alguma coisa e você acha que, não, eu tô bem, eu tô legal. Não, mas na verdade você não está vendo, você não está legal. Aquilo está te levando para algo que está te machucando. Quando você acende a luz do quarto, você vê o que tem ao seu redor, você já evita muita queda, você evita tropeçar. Então quando você traz Jesus para a sua vida, você está trazendo luminosidade, você está trazendo clareza para as suas ações, para o seu comportamento. Eu aprendi isso, estou compartilhando. É o que eu estou vivendo na igreja há muitos anos, desde os meus 16 anos de idade. Só que eu vivia um sistema fechado, no quarto fechado. Depois de muitas quedas, a gente entende que Jesus é a luz. E é uma luz real, tocável. Então, que em nome de Jesus, você abra os seus olhos e saia dessa dependência emocional, física, afetiva. Talvez você está aí
vivendo de esmola, morando na casa dos outros de favor, ganhando roupas emprestadas, vivendo de doação, vivendo de Bolsa Família, vivendo de migalhas dadas pelo governo, vivendo da história dos outros, vivendo da dependência dos outros, até mesmo no emprego, onde você não gosta de trabalhar, que você se sente mal, humilhado, escorraçado, mas aí você acha que ali está tudo bom, que você não tem capacidade de conhecer uma pessoa melhor e fica correndo atrás de alguém que não te valoriza em hipótese alguma. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você está como esse jovem, sentado numa pedra, vivendo de migalhas dos outros. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para você viver de migalhas. Deus te chamou para você caminhar com as suas próprias pernas, ter as suas próprias conquistas. A única dependência que você deve ter aqui é depender dele, do Espírito Santo, de mais ninguém. Deus não te chamou para você viver encostado numa pedra, na dependência de ninguém. Então levanta, vai, segue teu rumo, escreve a tua história. Se você não pode, segura na mão dele que ele pode por você. Deixa os outros, se desprenda dos outros e viva a sua história. Amém? Então fica sussa. Aquele grande abraço. Até o próximo.